Rogitowski era um economista de origem polonesa, porém fixado na Itália, acho que até nascido na Itália. Ficou muito tempo na Itália, mas depois, durante a guerra, fugiu da Itália com a ascensão do fascismo, né? Pouco antes, ou no meio da guerra, ele foi para os Estados Unidos, imigrou para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele teve lá um contato com uma civilização que para ele era muito estranha, para ele era muito diferente e tinha coisas que o fascinavam, por exemplo, a liberdade de pensamento e de ação, né? Isso era uma coisa que ele, vindo de um país totalitário, ele prezou muito, mas do outro lado também tinha coisas que o incomodavam. Então esse livro da Joyless Economy ele quer falar justamente sobre a American Way of Life, né? Vamos dizer, como ele via à sua volta as pessoas se comportando. E o que ele diz, mais ou menos? Ele critica esse modo de vida americano, sobretudo naquilo que ele tem de consumista, né? Começa como europeu, né? Com uma mentalidade mais diferente, vamos dizer assim, né? Ele ficou muito incomodado com o estilo de vida americano, com o grande consumismo, com o desperdício que a sociedade proporcionava. Então, ele tem uma discussão, mais ou menos, no livro, que é o seguinte: os bens econômicos, né, os bens, de uma maneira geral, inclusive os serviços, nos proporcionam duas coisas. Primeiro, eles nos proporcionam estímulo, e segundo, eles nos proporcionam conforto. Então, ele faz essa dupla e ele faz toda uma análise do consumo movido por essas duas coisas: o estímulo que os bens proporcionam e o conforto que eles dão. Então, se a gente tem um ar-condicionado numa sala, felizmente hoje não está fazendo calor, mas se o ar-condicionado estivesse funcionando, estivesse ligado, né, a gente teria o prazer de ter o conforto proporcionado pelo ar-condicionado. Tem um conforto de ter um automóvel próprio, é um conforto de ter uma televisão X ou Y, né? Então, todos esses bens nos trazem conforto, eles diminuem, eles atendem às nossas necessidades dessa forma. Mas os bens, de uma maneira geral, também eles provocam estimulação, né? E o que ele diz é que os bens, quando está na situação que os Estados Unidos estavam vivendo, os bens proporcionam mais conforto, mas não dão qualidade de vida, porque eles não são mais capazes de produzir estímulo. Então, vamos pensar no seguinte: a gente compra um ar-condicionado para o escritório da gente. Aí vem aquele calor de São Paulo, a gente fica, puxa vida, que bom, que gostoso. A gente está trabalhando aqui no fresquinho e não está sentindo aquele calorão, está rendendo muito mais o trabalho. Depois de um certo tempo, a gente se acostuma com aquele conforto e não consegue mais lembrar concretamente, assim, lembrar no ponto de vista meio de sentir, o que aquilo representa para a gente e o que a gente, vamos dizer, o conforto que ele proporciona. Então, esse bem que no primeiro momento gerou muita satisfação, ao longo do tempo essa satisfação é declinante, porque a gente não percebe. A menos que ele quebre e aí a gente fala, meu Deus do céu, tem que trabalhar nesse calorão de novo, chamar o técnico, etc. e tal. Né? Então, tem estudos interessantes, inclusive um do Hirschman, sobre essa questão, que ele mostra como o advento dos bens duráveis, né? A massificação do consumo, da posse, do consumo de bens duráveis, acarretou uma mudança no estilo de vida das pessoas, né? Então, já houve tempo em que ter uma geladeira era um luxo. De uns tempos para cá, de várias décadas para cá, todo mundo tem geladeira, praticamente toda a população, sobretudo os países ricos, tem acesso à geladeira, quase 100%. E, no entanto, esses bens que geram muito conforto já não conseguem mais gerar uma estimulação, enfim, as pessoas já não conseguem perceber
a satisfação que eles proporcionam, porque as pessoas acabam se acostumando com eles e, mais uma vez, só se a geladeira quebrar que a pessoa vai lembrar como era ruim viver sem geladeira. Só que os bens não devem proporcionar, ou são procurados também, nossas necessidades nos levam a procurar esse bem também para gerar esse tal de estímulo. E se esse estímulo não vem, então num estilo de vida de muita abundância, né, numa sociedade muito rica como aquela que ele estava vivendo, a satisfação não é proporcional, né? Então, mais não é necessariamente melhor. E aí ele está contrariando uma peça básica do raciocínio econômico tradicional. Então, os humanos precisam de bens de estimulação. Uma paisagem bonita, por exemplo, e bens relacionais, encontrar com os amigos, né? E a sociedade que não tem isso, né, em que os bens já não conseguem mais gerar isso, ou que há uma procura por bens que só geram conforto, né, que eles acabam sendo mais fortes, né, do que os bens que geram estimulação, a vida cultural, por exemplo, ir no museu, ver um bom filme, né, essa sociedade passa a ser uma sociedade infeliz. E no final desse livro, Scitovsky até dá certas sugestões para consertar isso de uma maneira que seria promover, educar. E educar no sentido de educar o gosto das pessoas também, para elas poderem encontrar prazer, não apenas no consumo de bens como televisões, geladeiras ou alimentos, mas também na vida cultural, né? Então, você ter uma sociedade mais educada, essa sociedade teria um padrão de consumo, vamos dizer, mais sofisticado, e ela poderia ser menos infeliz. Como vocês veem, é uma grande crítica à sociedade norte-americana, né, dos Estados Unidos, e evidentemente o povo lá não ficou muito satisfeito com essa crítica. Então, Scitovsky ficou uma certa persona não grata nos Estados Unidos, continuou morando lá, que eu saiba, morreu lá, mas essa crítica ele pegou pesado nessa crítica, e as pessoas com as quais, evidentemente, eu, por exemplo, concordo perfeitamente, e não é só o caso dos Estados Unidos hoje em dia, né? Bom, então, tudo isso para fazer a divulgação desse livro, que é um livro legal de ler. Na origem também desse programa de pesquisas de economia comportamental, existe aqueles que são chamados dos velhos economistas comportamentais. Um é o Herbert Simon. Bom, Simon foi um economista importantíssimo, né? Embora tenha escrito esse livro, Comportamento Administrativo, mas ele foi também um exilado, né? Um imigrante, foi um economista muito importante. E a principal contribuição dele para a economia é considerada essa crítica que ele faz ao homem econômico onisciente e superracional, né? Porque ele fala das limitações, ele critica a ideia de que as decisões econômicas são sempre tomadas com suprema racionalidade, avaliando todas as opções disponíveis, né, com conhecimento perfeito e com capacidade de processar todas as informações todas as informações, né, no sentido de fazer a melhor escolha, de otimizar. Então, talvez isso vocês lembrem, bata alguma coisa na memória de vocês, eles falam em satisficing. Contrastando esse satisficing com optimizing. Como é que o agente toma decisões? Não necessariamente ele toma decisão desse tipo aqui. Frequentemente, e até deliberadamente, ele toma decisões que apenas são uma alternativa mais satisfatória para ele. Não é a ótima, é a mais satisfatória. Ele pode poupar, por exemplo, informação. Ele tem informações sobre uma parte daquilo que está envolvido naquela decisão e, com base nessa parte, ele toma a sua decisão. Ele desiste de procurar todas as informações
a respeito daquela decisão. Né? Então, o satisfaz-se é uma espécie de satisfazimento. A tradução em português está discutida, e geralmente discute, mas acaba sendo horrível, porque não tem um termo melhor. Então, o pessoal fala em satisfazimento, por exemplo. Né? É um neologismo, mas satisfaz-se também é. E o satisfaz-se, se a gente pensar na etimologia dessa palavra, tem a ver com satisfy, né? Tu satisfaz, e tem a ver com sufaz, né? O sentido de ser suficiente. Né? Então, o indivíduo tem uma memória limitada, tem uma capacidade de processar toda a informação limitada, e, além disso, ele intencionalmente pode querer não, porque senão seria absurdo, né? Se alguém aqui chegar aqui e gritar fogo, a gente não vai ficar processando, mas será que pode ser uma falsa coisa, Não, a gente vai lá e sai correndo, né? E segue a multidão, e frequentemente a gente toma a atitude de seguir a multidão, porque é a coisa mais racional a fazer, né? Naquelas circunstâncias, não precisa ficar averiguando todas as coisas. Né? Então, mais ou menos por aí. E o Simon propõe a economia comportamental como alternativa à escola neoclássica na economia, então ele dá uma força aí para essa economia comportamental. Ele tem várias outras coisas interessantes, e eu espero que até o final do curso vocês tenham a oportunidade de ter mais contato com o trabalho dele. Bom, mas aí tem um outro velho economista comportamental, que é um indivíduo chamado Katona, George Katona. Ele liderava um grupo de pesquisas na Universidade de Michigan, que justamente esse grupo de pesquisas estava pesquisando como é que as decisões econômicas eram tomadas. E nesse grupo havia uma postura crítica em relação à abordagem neoclássica, né? Porque, por conta do fato do neoclássico, segundo eles, terem deixado de lado variáveis que eram extremamente importantes no processo de decisão, né, portanto, no comportamento humano, que eles chamaram de variáveis intervenientes. Né? Então, não é só o preço, e aqui a resposta, a pessoa busca o melhor preço, há variáveis intervenientes, por exemplo, num ato de consumo, motivação para comprar. Né? As pessoas buscam prestígio, por exemplo, existem bens de status, né, que as pessoas buscam aquele bem e, às vezes, o aumento de preço até aumenta o consumo do bem, porque aqueles bens geram prestígio para a pessoa, né, e coisas desse tipo. Esse é um grupo de pesquisas que fez um trabalho interessante. A lembrança que eu tenho desse indivíduo é que, quando eu comecei a dar aula aqui, antes da guerra, o meu orientador, na época, José Pastore, me deu, a minha aula ia ser na segunda, vamos dizer. Na sexta-feira, ele deu um livro maior do que esse, ou mais ou menos desse tamanho, do George Katona, justamente, dizendo, vê se você consegue aproveitar para a sua aula. Evidentemente, com o orientador, a gente não discute. Então, eu passei o fim de semana lendo o livro, não achei grande maravilha, mas tive que aproveitar, não tinha jeito. Né? Bom, então esse aqui foi um precursor importante, já considerado um velho um economista comportamental da primeira geração, o mais antigo. Um outro autor importante, um outro economista importante nessa história, que é o Amartya Sen. Esse outro precursor importante é o Amartya Sen. Sobretudo quando ele fala na escolha baseada em compromisso. Eu sei que a professora Basília, não sei se ela continua, dava para vocês lerem esse livro, Rational Fools, esse artigo, né? Uma crítica dos fundamentos comportamentais da teoria econômica. Você leu isso, né? Então, esse foi um artigo, então vocês vão poder me ajudar a falar sobre esse artigo. Esse foi um artigo extremamente impactante, foi muito lido, o pessoal falou muito desse artigo, alguns para criticar, outros para defender, para achar que tinha que ser por aí mesmo, né? Que foi um artigo do Amartya Sen. Curiosamente, publicado de um veículo totalmente
obscuro, assim, não foi publicado na American Economic Review, nada muito importante. E a crítica que o Amartya Sen faz, eu vou só começar, depois vocês vão dizer alguma coisa, é que a teoria econômica é notavelmente muda em relação a esses fundamentos comportamentais, os fundamentos psicológicos da escola humana. Esses fundamentos que ela assume são discutíveis, né? No mínimo são discutíveis, por exemplo, a noção de racionalidade econômica é uma noção discutível. E a abordagem que a teoria econômica dá, nós já falamos desse termo na aula passada, é uma abordagem consequencialista. Ela está voltada para analisar a consequência da ação e não as intenções. Né? A economia tem como foco aquilo que os resultados trazidos pelo comportamento e não o processo de comportamento em si ou mesmo as motivações que estão por trás dele. Tem uma discussão grande sobre, não sei se vocês fizeram isso em aula, sobre até que ponto essa crítica é compatível com a teoria econômica, vamos dizer, convencional. Né? Não sei se vocês discutiram isso. Em princípio, é compatível, né? Ele não está propondo uma nova teoria não neoclássica e tal, mas tem uma crítica forte aqui. E uma crítica, nesse caso, vamos pensar do ponto de vista retórico, vindo de um economista cujo status de economista ninguém discute. Né? O Simon, por exemplo, tem vezes gente, não, ele é da administração, ou ele é sociólogo. O Amartya Sen já é mais aceito, inclusive ele consegue se comunicar numa linguagem matemática, o que, como a gente discutiu, quando a gente falou sobre retórica, é um elemento importante para a ideia poder se difundir e ser aceita, né, no mainstream, vamos dizer assim. Bom, então, Sen estabelece nesse artigo dois tipos de móveis da ação humana. A simpatia de um lado e o compromisso de outro. Ele fala de ações que são movidas seja pela simpatia, seja pelo compromisso. Tá? Então, a ideia é o seguinte, o Sen começa falando do comportamento econômico, de que a teoria fala sobre o comportamento econômico, a teoria econômica e tal. E, em um determinado momento, ele diz assim, olha, mas a gente pode pensar em tipos de comportamento movidos por simpatia e por compromisso. O que é simpatia? Quando a preocupação com o bem-estar alheio afeta diretamente o bem-estar da pessoa. Então, se eu vejo uma pessoa ser torturada e se aquilo me incomoda, me comove de alguma maneira, me traz desprazer, eu sinto a dor dessa pessoa como se fosse minha. Então, é mais ou menos como se a minha função utilidade abrigasse o bem-estar dessa pessoa também. Né? Fosse um elemento da minha função de utilidade o bem-estar dessa pessoa. Qual a diferença do compromisso? No compromisso, é a mesma cena de tortura, não me traz nenhum desconforto pessoal, mas eu acho que está errado. O indivíduo não devia ser torturado porque participou de uma manifestação, por exemplo. Né? Então, eu fico incomodado com aquilo porque é um senso de dever, que eu acho que não é legítimo torturar outras pessoas, usar a violência para obter uma informação ou para punir um comportamento daquele tipo. Mesmo que isso não eu não estou pensando em se o meu bem-estar vai ser melhor ou pior depois da... Eu não estou pensando no meu próprio bem-estar. Aqui existe uma cunha entre o bem-estar e a escolha. Meu bem-estar, tudo bem. Mas digamos que isso não vai me afetar, mas eu acho errado fazer isso. Então, tem uma consideração de natureza, vamos dizer, moral aí. Né? A gente pode pensar em outros exemplos. Né? Tem uma contribuição aí célebre do David Hume, que ele fala o seguinte, olha, por que eu vou dar uma esmola? Eu vou dar uma esmola porque a visão daquele indivíduo maltrapilho, gerando mal, né, isso me incomoda. Portanto, eu dou uma esmola, ele não usa esses termos, mas é por simpatia.
né, por um movimento de simpatia, empatia, né? Eu estou comprando o mal-estar dele como se fosse o meu. Isso é uma coisa. O diferente será, bom, vamos discutir aí se vale a pena criar um Bolsa Família, se do ponto de vista ético é justificado. Teve uma manifestação recente aí do Janus, né, autor do Banqueiro dos Pobres, né, Prêmio Nobel da Paz, criticando o Bolsa Família, isso está repercutindo em toda a mídia, né? Então, é correto ou não é correto criar um Bolsa Família? Digamos que eu considero, não, é importante ter um programa de Bolsa Família, então eu estou apoiando esse programa, ou eu estou agindo até mais, ajudando a implementar esse programa, porque eu acho que é o correto a fazer. Tá? O Amartya Sen tem uma noção kantiana. Qual é a noção kantiana? Dos imperativos categóricos, que a gente nasce com certas normas de conduta, regras gerais. Isso é uma coisa que está dentro da gente, do ser humano, e que é uma coisa de natureza moral, né? E por essas máximas, esses imperativos que são bem genéricos, a gente considera que não deve matar, que não deve mentir, coisas desse tipo, né? Então, a partir desses imperativos é que viriam atos movidos pelo compromisso. O cara vai lá, abandona o seu bem-estar e vai participar de uma manifestação pela paz, por exemplo. Aquilo não aumenta o seu bem-estar, né? Mas ele faz isso porque ele sente que é seu dever fazer. Na discussão, o Sen fala, olha, a gente pode... é verdade que alguns comportamentos podem ser movidos simultaneamente por simpatia e compromisso, mas ele não abre mão da ideia de que existem comportamentos movidos pelo compromisso, ou basicamente, ou exclusivamente pelo compromisso. Tá? Ele introduz essa ideia e aí ele diz, olha, a maioria dos atos cotidianos não tem nada de compromisso. A maioria dos atos de consumo, por exemplo, são feitos simplesmente nem por simpatia, para atender maximização mesmo, ou satisfazimento, ou qualquer coisa. Mas existem alguns atos, e aí ele dá alguns exemplos, por exemplo, de manifestações, de pessoas que arriscam um emprego para participar de uma manifestação, ou para se solidarizar com um colega que foi demitido a seu ver injustamente, boicote que foi feito à África do Sul na época da maior ditadura, lá quando havia um problema de discriminação racial muito forte, né? Então, ele cita alguns exemplos na história da humanidade recente, né? Na história da humanidade no século XX, que seriam manifestações de comportamentos movidos pelo compromisso. Mas, do nosso ponto de vista aqui, importa... Bom, e aí por que os rational fools... Deixa eu voltar aqui para... Rational fools, por quê? É a crítica que ele faz à teoria econômica. Então, os agentes econômicos da teoria convencional, eles são racionais, mas, ao mesmo tempo, eles são fools, né? Então, essa racionalidade, num certo sentido, estaria fazendo deles certos... aí ele usa wantons, assim, feixes de vontades incapazes de refletir sobre as suas vontades. Então, eles são só desejadores, nem sei também como traduzir esse termo em português, né? E eles não têm esse sentido moral, esses imperativos morais. A teoria econômica deixa isso de lado. Bom, então, mas nos importa mais o que ele faz de crítica à teoria a partir de coisas desse tipo. Tá, aqui ele está dizendo, olha, essa teoria econômica tradicional considera que a única informação sólida que a gente tem é uma informação observável, que é a escolha, né? Então, a escolha, sim, a gente pode observar, o que motiva a escolha a gente não pode observar. Então, muito da teoria econômica tem o indivíduo da teoria econômica é esse homem silencioso, forte, que nunca fala, né? O que a gente pode fazer é observar como ele age no mercado, mas a gente não consegue saber o que ele pensa, o que ele prefere,
o que ele pensa estar correto, então aí mais a questão do compromisso, o que ele pensa que está correto. Né? A gente vai ver na nossa próxima aula, depois do seminário, uma série de experimentos mostrando que as pessoas sim se preocupam com questões, por exemplo, de justiça, com alocação de dinheiro. Elas preferem, às vezes, perder dinheiro a deixar dinheiro ou deixar se realizar uma negociação em que o outro lado lhes parece agir de uma forma injusta. Então, as pessoas têm determinados experimentos que foram montados que chamam jogos de punição de terceiros. Né? Eles oferecem lá determinados estímulos e verificam se as pessoas conseguem, constatam que as pessoas às vezes abdicam dos seus ganhos porque eles consideram que aquele oponente ali, que é aquele jogador, o outro parceiro, está agindo de uma forma injusta. Então, elas se sujeitam a perder para poder punir esses terceiros. A gente vai ver isso com mais detalhes, né, em outra aula. Bom, um outro precursor aí foi essa chamada Behavioral Decision Research, BDR, que aí já no campo da psicologia, quais os insights dessa pesquisa, no campo da psicologia, mas sempre um pouco interdisciplinar. Né? Muitos aspectos do comportamento humano podem ser capturados com modelos computacionais que registram representações mentais. Então, vocês veem, já começam os estudos sobre o funcionamento do cérebro, né? E sobre o funcionamento da mente de uma maneira geral. E a preocupação de construir medidas disso, né? Então, e usar computadores para fazer isso. E as propriedades dos nossos aparato cognitivo desempenham papel crucial no julgamento e na decisão. Então, vários desses estudos do BDR pesquisam memória e mostram que a memória ela é limitada. Então, certas decisões não são no sentido de otimizar, porque simplesmente as pessoas não esqueceram de certos detalhes da situação em que elas se veem, na qual elas fazem escolha.